Amém. Já estamos ao vivo. Glória a Deus. Boa noite, paz a todos. Aleluia. Seja bem-vindo a mais uma noite de segunda-feira para a 21ª edição do programa Algo Novo. Boa noite, Tiago, Breno, que Deus abençoe. Boa noite, paz, que Deus abençoe você. Olha, não estou conseguindo ver aqui. Não apareceu aqui para mim, não, tá aí? Não apareceu nada para mim aqui. Gente, glória a Deus, não está aparecendo nada para mim aqui. Deixa eu sair aqui e entrar de novo. Boa noite, Elisângela. Paz seja contigo, filha. Oi. Gente. Não está aparecendo aqui para mim no meu computador. Bom, no computador aqui eu peguei seu compartilhamento, mas não apareceu. Já tem 6 pessoas. Tem 6 pessoas logadas aqui já e eu não consegui ainda abrir. Meu pai. Paz, Luciana. Boa noite. Boa noite, paz. Ainda eu não estou conseguindo ver, só estou vendo da pastora aqui. Vamos tentar resolver o problema aqui. Gente. Como é que você entrou aí? Vai pelo link que você mandou. Não mandei. Mandou, veio. Meu Deus. Boa noite, auxiliadora. Paz seja convosco. Reinaldo, o Naldo, né? Boa noite, Naldão. Que Deus abençoe. Paz, Giovana. Deus abençoe, filha. Aleluias. A Bebetinha já compartilhou, que bom. Vamos compartilhar com os amigos, com os contatos, para que nós possamos ter uma boa audiência hoje, amém? Bom, vamos lá. Tá difícil aqui hoje. Mas boa noite, paz, Elisângela, Bebetinha, boa noite, paz, Luciana, boa noite, paz, irmã auxiliadora, boa noite, paz, Giovana, boa noite, paz, Ronaldão, boa noite, paz. Quem entrou antes da Elisângela aí? Tiago, boa noite, paz, Tiago. Gente, não sei o que aconteceu aqui não. O Tiago, né? O Tiago entrou antes. O Tiago não apareceu aqui pra mim já. Sara, boa noite, paz. Elisângela, Raquel, Ornelo. Vai falando aí quem é que tá com vocês aí pra gente anotar aqui, amém? Luciana. A irmã auxiliadora. Ronaldo. Joana, boa noite, paz, filha. Giovana. Rejane, boa noite, paz. Giovana. Aldão. Tem um pico aqui. Sara, boa noite, paz, Sara. Boa noite, bebê, que Deus abençoe.
Joana Dark, boa noite e paz. Rejane. Luiz Miguel, Arthur, boa noite. Boa noite e paz, Rejane. Roberta, deu problema aí também, não sei, interessante, né? Não entrei da forma natural hoje, não. Aqui no computador. E nem no tablet. Luiz Miguel Arthur, boa noite e paz. Manu, boa noite. Robson, boa noite. Luana, boa noite, paz. Gisele, boa noite, filhinha. Boa noite, Luana, Manu, Robson, boa noite, paz. Luana, Manu, Robson. Gisley, Jair, boa noite, paz. Boa noite, paz, Gisele. Boa noite, paz, Jair. Boa noite, paz, Gisley. Boa noite, Marcinha. Deus abençoe. Boa noite, paz. Boa noite, Marcinha, paz. Carlos Augusto, o senhor tá atrasadaço, hein? Ele é o primeiro, deixou o Thiago ganhar dele hoje. Mano Silene, Luquinha, Vinícius, boa noite e paz. Boa noite, Mano Silene. Boa noite, Lucas, Vinícius. Boa noite, paz. Luquinha ontem passou por mim ali na porta e, né, eu não vi ele também, né? E ele também com certeza não me viu. Aí eu tava lavando o óculos ali na hora um pouquinho antes do culto começar. Aí na hora que eu vi, ele tá indo atrás de mim, falando baixinho assim. Oi, pastor, eu queria te dar paz, eu não dei. Gracinha. Não apareceu notificação. Pois é, não apareceu notificação pra mim também não. Muito estranho aqui hoje, mas amém. É interessante, que pra mim apareceu. Pois a é. notificação. Ainda bem que tá dando certo. Ô, Carlos Augusto, boa noite. Paz. Ô, Carlão. Boa noite e paz, Carlão. Deixa eu colocar Dona aqui. Josi. Uai, mas hoje é segunda. Boa noite, paz, Josineide. Não, Josineide não tá aí. Ó. Quem tá aí é o Carlos, que tá lá na Josineide, né, Carlos? Não, mas aqui é Josineide. Ué. Agora sim. Boa noite, paz, Josineide. Corre pro Carlão daí, ué. O que é isso? Hoje é segunda-feira, né? Dia de namorar. Colocar para todo mundo aqui que a gente já estamos ao vivo. Pronto, você já recebeu a sua notificação via WhatsApp, em nome do Senhor. Vamos chegando. Ainda faltam uns minutinhos, está quase dando 8 horas. Quem mais está aparecendo aí? Fernanda, boa noite, paz, Fernanda. Boa noite, paz, irmã Fernanda. Então entrou a Josineide.
Ô, Fernanda, tá dando umas quedinhas aí, mas é bem rapidinho, né? Glória a Deus. Tá faltando muita gente, hein? Muita gente. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que a irmã Neuza, ela me sugeriu, mas não estou vendo ela aqui ainda. Irmã Neuza, cadê você? A Vitorinha também está aí. Boa noite, paz, Vitorinha. Boa noite, Vitorinha, paz, filhota. Glória a Deus. 8:02. Vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa primeira oração nesta noite, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, é no Teu santo nome que estamos aqui, Deus, com mais um programa Algo Novo nesta noite de segunda-feira. Ó Deus querido, que o Senhor venha a falar aos nossos corações. Pai amado, que nós possamos nesta hora que iremos passar aqui juntos, aprender um pouco mais da Tua palavra, sairmos edificados, meu Pai, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, meu Pai, por cada irmão que já se faz presente aqui, por todos aqueles que ainda vão entrar. Ó Deus amado, e que todos nós possamos ter uma noite abençoada na Tua santa presença, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vai mandando para nós, amados, tema, tá? Nós não temos tema sugerido para a semana que vem, por exemplo. Aí a gente vai buscar um tema, mas a gente gostaria que vocês buscassem, que vocês nos sugerissem o tema, para que a gente possa falar também de coisas que, né, é importante, ou não que o resto não seja importante, não é isso, mas que talvez vocês tenham alguma dúvida, ou gostaria que o tema fosse abordado nesta noite de segunda-feira, neste programa Algo Novo, amém? Então passe para nós temas, sugestões, né? Para que a gente possa ter esse debate, amém? E quando a gente tiver no tema, não se acanhe não de você às vezes colocar alguma pergunta referente ao tema. Ô pastor, eu não entendi direito isso, senão o senhor, né, aprofunda mais nisso que o senhor falou, amém? Vamos comentar para que seja, né, uma bênção em nome do Senhor Jesus. Entrou aqui o Jonathan, né? Boa noite, paz, Jonathan. Para variar, né, Jonathan? Boa noite, Jonathan, que Deus abençoe. Para variar um tiquinho, sim, depois das 8, né, Jonathan? Irmão José Eurípides, boa noite, irmão José Eurípides. Boa noite, paz, irmão José Eurípides. Irmã Birani está aí com o senhor? Kleber e a Eduarda, boa noite, paz, Kleber e Eduarda. Boa noite, Kleber, boa noite, Dudu, Deus abençoe. Ai, Jonathan, você é uma festa, vou botar seu pai na sua cola. Seu pai se obedece, pelo menos um dia, né? O pastor e seu pai pegando seu pé, né, Jonathan? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, do Dr. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 16. Lucas 12, a partir do 16. Aleluia. Lucas, capítulo 12, nós vamos ler do 16 ao 20. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então lhes contou esta parábola, né? Jesus, né? A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros
e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Em outras traduções fala e regala-te. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Você vai morrer essa noite. Então, quem ficará com o que você preparou? Amém? Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Boa noite, Paz, Carlos Magno, Jéssica. Glória a Deus. Boa noite, Carlos. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Paz. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se você... Oi, pastora. Carlos Augusto. O cara não está aqui. Estou notando aqui, amados. Amém. E se você soubesse que você teria somente mais 5 dias de vida, como é que seria? Como é que você ia fazer? O que você faria? Você recebeu um veredicto? Deus falou para você? Médico? Rapaz, não tem mais jeito aqui, é uma semana, 5 dias só de prazo. Enfim, não se importe por como você te der esse veredicto, não. Importante é que você tenha um veredicto certo, certeiro, que você só tem mais 5 dias. Este homem, ele não sabia, mas Deus sabia que ele não ia acordar, ele ia dormir e não ia acordar. O que você faria com somente mais 5 dias de vida? Eu creio que uma grande parte das coisas que nós achamos hoje muito importante, perderia o significado. E outras que hoje talvez você não dê a mínima atenção, seria ou se tornaria algo essencial nestes últimos 5 dias. Eu creio que seria assim. Eu creio que você não se preocuparia com trabalho, por exemplo. Eu creio que aquela situação de você ter que se preocupar em acordar amanhã cedo, ir trabalhar, enfrentar lá aquela rotina de trabalho, isso aí perderia o significado. Porque, para quê? Vou trabalhar essa semana e chegar no sábado ou no domingo, eu não vou estar mais vivo? 5 dias a mais, 5 dias a menos, não vai resolver nada. E outras coisas a gente começaria a dar um pouquinho mais de valor. E é exatamente isso que o Senhor Jesus mostra nessa parábola, né? Ele nos alerta para a importância de nós preocuparmos com o que realmente tem importância nas nossas vidas, que é a nossa vida espiritual. A nossa vida, Jesus está falando aqui para ele, olha, porque ele, esse agricultor, esse fazendeiro, teve uma farta colheita, teve um recorde de produção lá de soja, milho, trigo, azeite, enfim, seja o que for. E ele olhou e falou assim: eu não tenho nem onde guardar. Foi tão abençoada essa colheita que eu vou ter que destruir os celeiros antigos, né, e construir outros maiores, outros, né, que cabem, que comportam mais mantimentos. E aí olha bem o que ele fala, né? A continuação do pensamento dele com ele mesmo, né? E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Com essa quantidade de coisas que eu vou fazer aqui, eu não vou precisar mais nem trabalhar durante muitos anos. E aí ele completa: descanse, coma, beba e alegre-se, vai curtir a vida. Ele estava focado, preocupado única e exclusivamente na vida terrena dele aqui na terra. Ele estava preocupado única e exclusivamente com trabalhar, com armazenar, com adquirir bens, adquirir riquezas, né? Sair, se alegrar, ir para bailes, ir para festas, ir para bares, restaurantes caros, sei lá. Né? Hoje, por exemplo, viajar o mundo, conhecer praias, conhecer, enfim.
Mas o Senhor Jesus fala para ele: louco, insensato, hoje mesmo, né? Esta mesma noite, a sua vida será exigida. Você vai morrer essa noite. Então quem ficará com o que você preparou? Você fez tanta coisa, tem tanta coisa para guardar, mas você não vai comer nada disso, você não vai se alegrar de nada disso, você não vai usufruir, se beneficiar de nada disso. E aí? Acabou a vida da pessoa. E aí? Acabou a vida terrena, acabou a matéria, o corpo. Mas o lado espiritual? Essa pessoa, se ela não estiver preparada, e pelo jeito não estava, que é a conclusão que a gente chega é que ela não estava preparada, acabou a vida dela aqui na terra, e agora ela só tem uma morada, só tem um lugar para desfrutar, para beber, comer, dormir, regalar, se alegrar. E não é no céu com o Senhor Jesus. A nossa maior preocupação hoje em dia é o que nós vemos, né? Que é o que comer, o que vestir, o que calçar, dar um futuro melhor para os nossos filhos. Não é errado. Não é errado. Não é errado preocuparmos com o futuro, não é errado querermos, né, ter uma boa casa, um bom carro, não é errado. Mas a nossa maior preocupação tem que ser o reino dos céus. Porque esse mundo, tudo que é material, tudo que é palpável, tudo que você pode tocar vai ficar aqui. Quando a gente morre, porque o caixão é bem pequeno, né? Só cabe um lá dentro. Não cabe uma casa, não cabe um carro, não cabe nada. É só a gente. Cabe um celular, mas não vai. Pode até ir, mas você não vai levar ele. A nossa maior riqueza é o espiritual. É a nossa morada com Deus. E a gente investe muito pouco nas coisas de Deus. A gente perde muito tempo com as coisas terrenas e esquece das coisas do céu. Jesus mesmo dizia que a nossa preocupação tem que ser vinda do alto, né? Que nós temos que, os nossos pensamentos tem que pensar as coisas do alto, querer as coisas do alto. E a gente não, a gente pensa mais nas coisas terrenas. E visando o que aqui a palavra do Senhor diz, Jesus foi muito sábio nessa parábola, porque ele relatou muito bem a preocupação do ser humano nos tempos, tanto naquela época quanto agora, que era a preocupação com as coisas materiais. Meus amados, Jesus está voltando. Aleluia. Se não morrermos, né, se não voltar individualmente para nós, ele voltará coletivamente. Interessante que esses dias agora, ontem, morreu uma pessoa que a gente conheceu esses dias para trás. Nova, bonita, com a vida toda pela frente. A dona do quintal gastronômico. Isso, Bem aqui, a né? Neila. E a gente, eu senti, levei um baque muito terrível com a morte dela, porque nós vimos ela esses dias para trás. Conversamos com ela, a gente ia passar uns dias lá no quintal. E a gente viu a alegria daquela mulher. Mostrou lá o local todo. Mostrou a alegria dela. Ela era como que Deus fez, era a mulher de Deus. uma mulher que ouvia muito a voz de Deus. E Deus falou muito tremendamente com ela, foi o que ela relatou pra gente no testemunho dela, que para fazer aquele quintal, Deus falou, coloca tudo, ele mandava e ela fazia. O interessante é que a gente olhando, né, o material ficou. O que Deus queria fazer com ela, que ela ficasse acessível à voz de Deus, e ela pôde ouvir ali a voz de Deus falando com ela. E o nosso espiritual, meus amados, é isso, a gente poder deixar Deus nos levar, direcionar, sabe? Deus nos direciona de forma que Ele vai nos levando, mas nós precisamos ter, eu não canso de falar, a intimidade com Deus, a busca dessa intimidade com Deus, falar mais com Deus, ouvir mais a Deus, ler mais a palavra do Senhor, ser sensível a Deus,
sabe? E a gente está muito sensível ao mundo, a gente está muito sensível às coisas materiais. Vamos parar um pouco para poder ouvir a voz de Deus, sabe? Ter um tempo para Deus, um tempo para ouvir, um tempo para ter um relacionamento com Deus. É isso que Deus quer. A pastora disse que, e não é mesmo, não é errado, né? A gente sonhar, amado, a gente trabalha para viver, para comer, para sustentar a gente, a nossa família, e também para realizar os nossos sonhos que nós temos, que precisam de uma vida financeira, né? E não é errado isso. O problema e o Senhor Jesus está alertando, é como nós fazemos isso às vezes. O homem da parábola, que provavelmente era aquele homem abnegado, que não descansava, queria, né, só a colheita e só plantar e tudo mais. E o Senhor Jesus está falando isso hoje para nós. Se você, por exemplo, está se matando de trabalhar, esquecendo de cuidar do seu corpo, da sua família, ter momentos de lazer e descanso, e principalmente momentos para com Deus, você precisa urgentemente mudar os seus conceitos, porque não está certo. Tem que trabalhar, repito, tem que sonhar, né? E precisamos de trabalhar para termos o nosso salário, amém por isso, mas não se mate. É o que eu estou dizendo, se você soubesse que você só teria 5 dias de vida, você nem iria trabalhar mais, muda tudo. Então, porque não é tão importante? É importante, mas não é o primordial, não é a prioridade, não é o que a gente tem que nos matar para fazer, amém? Trabalha 8 horas por dia, trabalha 8 horas por dia, seja o melhor funcionário lá onde você trabalha, né? Dê testemunho de cristão que você mas não se mate, não se dobre, não pega turnos e mais turnos e mais turnos e venda férias, e não, invista essa vontade, esse desejo também nas coisas de Deus, no mundo espiritual, né? Porque é desejo, creio que da maioria de nós aqui, tornarmos pessoas ricas, prósperas, ter uma condição financeira boa para usufruir de algumas coisas boas que essa terra tem. Mas o que nós precisamos mesmo é ser rico com Deus. A nossa maior riqueza não está aqui nessas coisas apalpáveis, nessas coisas que a gente consegue pegar, que a gente consegue comprar. A nossa maior riqueza é ser rico com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Em ajuntar tesouros no céu. Seja rico com Deus, em nome do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Lutar a cada dia para estarmos mais perto de Deus, né? O diabo, quanto mais a gente luta para ficar mais perto de Deus, mais ele coloca os interesses no nosso coração para tirar aquela vontade de estar mais perto de Deus, né? Então vamos procurar estar mais perto, buscar mais a Deus, orar mais, jejuar mais, ter mais comunhão com Cristo. Porque a riqueza terrena passa, mas a vitória, a nossa conquista espiritual vai continuar para a eternidade. Amém? Seja rico para com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Entrou aqui algumas pessoas, né? Depois que a gente começou, nós começamos às 8h04, 8h05 aqui. Né? Entrou a Birani, entrou a Letícia, entrou a Marina, entrou a Neuza, a Cândida, entrou o Gilberto Dué, irmão do Gilmar, glória a Deus, boa noite e paz a todos vocês, aleluia. Aê, muito Gilbertinho. Obrigada, Gilberto, que Deus glória abençoe, você também é nosso amado, viu? Boa noite, Marina, boa noite, Neuza, que Deus abençoe, boa noite, Letícia. Boa noite, irmã Graça Araújo. Irmã Graça Araújo entrou, irmã Graça Araújo. Eu boa recebi noite, seu paz. recado mais cedo do pastor, viu? Boa noite, que Deus abençoe. Glória a Deus. E o irmão Milton, tá bem aí? Manda um abraço para ele aí. Aleluia. Glória a Deus. Amados, hoje o tema que nós vamos falar, voltando, né? Novamente, eu vou mais uma vez repetir, vou enfatizar isso.
Nós não temos tema para o programa da próxima segunda. E eu gostaria de, não eu ou a pastora, buscarmos um tema para falar. Eu gostaria que este tema partisse de vocês, que vocês sugerissem um tema para que a gente pudesse abordar aqui. Se não aparecer tema até segunda-feira, nós vamos buscar um tema para falar aqui. Mas o que eu gostaria era que viesse de vocês esse tema, para que a gente pudesse debater, que a gente pudesse falar sobre ele aqui, comentar sobre ele, e para ser edificação para nós todos. Amém? Então manda, Caso você não quer mandar aqui para nós, aqui na frente de todo mundo, aqui, escrever aqui, manda através do nosso WhatsApp, fala conosco aqui na igreja, quarta-feira, sexta-feira, enfim, mas não deixa de sugerir. Pastor, eu gostaria de falar tal tema, mas eu não gostaria que o senhor citasse o meu nome. Não tem problema, Fala no particular. 3210 2126 é o nosso WhatsApp aqui da igreja. Amém? Mas fale, coloca um tema aí em nome do Senhor Jesus. O Gilberto está longe, está aqui no Nordeste. Meu pai, está aí no Nordeste, Gilberto. Glória a Deus. Está na casa da mãe aí? Está na Bahia? Glória a Deus. Qual cidade você está? Aleluia. O tema de hoje, quem sugeriu ele foi a irmã Neuza. Foi a irmã Neuza. Ela colocou aqui, deixa eu até ler aqui primeiro antes. Recebi esses versículos de um grupo de amigas da minha cidade natal, É um grupo de amigas que ela tem na cidade natal dela e que mandou esses versículos aqui, Esses versículos estão em Jeremias capítulo 16 e em Êxodo e Levítico. Então são 8 comentários aqui que nós vamos falar sobre ele. Amém? Eu vou começar, irmã Neuza, de trás para frente. Vou começar lá de Êxodo e vou deixar o Jeremias 16 para o fim. Amém? Êxodo 30, 18, 21. Aí no comentário que mandaram no grupo de WhatsApp para ela, tá lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o que eu vou começar pelo 6, 7, 8, e na frente falando o que é para fazer e o versículo em seguida. Então vamos lá. O versículo, amém, irmã Graça. Milton está bem, manda um abraço a todos. Amém. Deus abraço abençoe. Para ele também. Abraço para ele. Êxodo 30, 18, 21, aí está lá assim: lave as mãos para que não morram. Vamos lá em Êxodo 30, 18, 21. Vamos lá. Êxodo 30, 18, 21. Faça uma bacia de bronze com uma base de bronze, para se lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo. Amém? O que o grupo aqui das amigas da irmã colocou está se fazendo menção aos dias em que nós estamos vivendo. Hoje, lavar a mão, passar álcool em gel ficou algo... Nós devemos fazer isso umas 50 vezes por dia. Olha lá, se brincar é mais, Mas não tem nada a ver esse versículo de Êxodo 30, 18, 21 com o que nós estamos enfrentando. Lá em Êxodo Deus já profetizou que era para lavar a mão, senão ia morrer por causa da pandemia. Não tem nada a ver. Nadinha de nada, na dica de nada, como se diz por aí. Amém? O que é esse Êxodo 30, 18, 30 do 18 ao 21? É simplesmente Deus dando a direção para a construção do tabernáculo. Essa bacia de bronze, com uma base de bronze para se lavar, ela ficava na porta do lugar santo. O tabernáculo,
Amados, é lindo demais. A gente na escola bíblica aqui já mostrou ele em animação, né? É muito bonito, né? Quem não conhece, é muito bonito o tabernáculo. Tem uma representação gráfica dele muito bonita, né? Em animação. Então, o tabernáculo no deserto, o tabernáculo é construído quando o povo está viajando do Egito para Canaã. Naqueles 40 anos que durou a viagem, esse tabernáculo é feito. E ele é feito e desmontado, todas as vezes feito. Foi feito uma vez só, mas ele é montado e desmontado toda vez que o acampamento andava. Toda vez que aquele povo andava pelo deserto. O Senhor Jesus, né, o Senhor Deus mandava eles andarem de tempo em tempo, mandava eles ficarem parados. E o que fazia com que eles movessem ou não era a nuvem. Quando a nuvem andava, era para eles andarem, a nuvem era Deus, era a proteção de Deus, a nuvem protegia eles de um calor excessivo. Então, quando a nuvem ficava parada, eles ficavam parados, montavam o acampamento, montavam o tabernáculo. Quando a nuvem andava, eles desmontavam o acampamento, desmontavam o tabernáculo e iam embora andar até a nuvem parar novamente. E assim eles foram atravessando aí esses 40 anos no deserto. Amém? Mas vamos lá. Então, dentro do tabernáculo, tinha lá local para matar lá os bodes, matar lá os cabritos, né, para fazer o sacrifício. Aí depois entrava dentro, só que para entrar dentro do tabernáculo, do lugar santo, e lá atrás tinha uma cortina que aí ficava o lugar santíssimo, para você entender. Estou procurando dar uma resumida aqui. Só entrava lá dentro do lugar santo, antes a pia estava aqui e o lugar santo na frente, né? A pia estava atrás, estava antes de entrar. E só entrava sacerdote. Não era todo mundo que entrava. Só sacerdote podia entrar. Arão e seus filhos, que eram sacerdotes. A linhagem de Arão era toda de sacerdote. Então só entrava o sacerdote, Arão e seus filhos. E ali era para essa pia, era para lavar as mãos e os pés com a água que estava lá na bacia. Para que isso? Para eles purificar, para eles serem purificados, para eles ao entrarem, porque aí eles entravam para dentro, como se fosse, né, vamos trazer para o dia de hoje, como se fosse a igreja. Eles entravam para dentro, só o sacerdote, e lá tinha a mesa do pão da propiciação, tinha um candelabro, eles tinham que cuidar, o candelabro não podia a luz se apagar, tinha um cuidado para fazer. E lá no Santo dos Santos, adiante ainda, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ele não podia entrar lá todo dia, o sumo sacerdote. Não podia ser qualquer sacerdote, tinha que ser o sumo sacerdote. E só uma vez por ano. Mas eu não vou entrar nessa área aí não, porque senão nós vamos nos alongar aqui, né, de tempo. Então essa água lá na bacia era para purificação, lavava as mãos e também os pés. Já estava fazendo uma alusão aos dias de hoje, em que eu e você temos que batizar nas águas para nos purificar, para nos tornar santos, para nos tornar filhos de Deus. Está entendendo? Aleluia. Maneuza, tudo bem até aqui? Quer falar alguma coisa, pastor? Naquela época, nós não podemos esquecer que naquela época eles estavam no deserto, né? Não tinha asfalto, não tinha sapato, não tinha tênis, eles andavam de sandálias. E lá no meio do deserto era terra, né, areia. Eu creio que tudo que pegava, na época, irmãos, a gente sabe, nessa época que não chove, tudo que a gente coloca as mãos tem terra, tem poeira, né? Imagina no deserto. Imagina no deserto, que de vez em quando havia aquela chuva, aquela tempestade de areia. Então tudo que eles colocavam a mão, aonde eles colocavam a mão, estava sujo. Então eles lavavam a mão constantemente, tinha que lavar constantemente, porque tudo que levavam à boca, tudo que eles iam fazer, a mão estava suja, né? Não podemos esquecer disso. E para entrar, para não levar
a terra, a poeira, para dentro do Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo, eles tinham que se lavar lá fora. Tinha sim, Amém? tinha também então tinha a questão isso, higiênica, porque no deserto não havia água, né? E o pouco que eles faziam ali era para lavar suas mãos, os pés, para não ser, né? Era uma forma também de não levar sujeira para dentro dos Santos dos Santos. De se higienizar. Né? E se higienizar. Nós não podemos esquecer disso. Quando nós lemos um versículo como esse, nós temos que entender a Bíblia. Por isso que eu digo, aqui o pastor fala sempre, nós não podemos ler, nós precisamos estudar. Quando nós estamos estudando a Bíblia, a gente temos que ver o contexto, porque aquele momento foi escrito, porque para que povo foi escrito, a que lugar aquele povo estava, para que Deus desse uma ordem como essa. Senão a gente vai começar a cometer heresias. Nós precisamos, mas aqui a palavra de Deus é muito clara e ela, como ela é escrita para aquele povo, e aquele povo também é os nossos antepassados, povo de Deus, nós temos que visar que aquela bacia foi posto ali para se purificar. E hoje, nas nossas vidas, é a nossa salvação, a nossa purificação, a nossa santificação diante de Deus. Amém? Não pode entrar, não podia entrar e só o sacerdote, né? Não podia entrar naquele lugar santíssimo de qualquer forma. E hoje também nós não podemos entrar diante de Deus de qualquer maneira. Amém? A morte, por que eles morriam? Eles morriam, tinha esse lado da preocupação, lógico, a gente, sim, porque eles iam mexer lá com coisas, né, também lá dentro, então tudo isso. Mas é mais do lado espiritual mesmo, porque eles ali simbolizava a purificação. Cada vez que eles se lavavam ali, eles estavam se purificando. Amém? Assim como nós hoje, por isso que a gente tem que trazer, né? Isso aconteceu, amados, a Bíblia, nós temos que ver ela, aquilo que é temporal e aquilo que é atemporal. Temporal e atemporal. Temporal aconteceu para aquele tempo, que é isso aqui. Hoje não tem isso mais, até porque o véu se rasgou. Nós temos livre acesso ao Pai, era um homem só, uma vez por ano. Hoje nós temos livre acesso ao Pai com a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O véu se rasgou, ou seja, não tem mais, era um véu que separava esse lugar santo dos santos. Amém? Não podemos esquecer também nós não podemos pegar um versículo isolado e fazer dele uma história. Isso. Nós precisamos ver toda a história, o contexto daquela história, para podermos trazer para nossas vidas como espiritual. Temporal e atemporal. Temporal é quando a coisa é para o tempo, para aquele momento. Atemporal é coisas que ainda vão acontecer. Por exemplo, o livro de Isaías. O livro de Isaías tem coisas que quando Isaías está escrevendo já tinha acontecido, estavam acontecendo e iriam acontecer no futuro daquele povo, mas que já aconteceu para nós que estamos bem à frente hoje. Está acompanhando? E está escrito no livro de Isaías coisas que vão acontecer ainda que não aconteceram. Tudo num livro só. Então a gente precisa de trazer as coisas e saber direitinho como foi escrito, para quem foi escrito, qual que é o momento, e pegar aquilo, aleluia, que é para nós, pegar o lado espiritual e trazer para nós. Hoje a gente tem que ter respeito na casa de Deus. Nós não podemos entrar de qualquer forma. Nós temos que estar santos para sermos purificados, né? O batismo, quando a gente tem que batizar, né? Aceitar Jesus e descer as águas, é uma ordenança, é um mandamento dele. Amém? Glória a Deus por enquanto. Então nós precisamos trazer essas coisas para o nosso dia de hoje. Aconteceu isso aqui é para essa época. Eles tinham que se lavar porque senão morriam mesmo. Isso não vale hoje. Nós não tem que chegar na igreja e se lavar para entrar. Não há necessidade disso mais. A purificação agora não é física, ela é espiritual. Aquele versículo isolado, né, que a irmã, que eles colocaram ali, que é lave as mãos para que não morram,
não está significando os dias de hoje. Não está significando. Que nós precisamos ficar lavando as mãos, É claro que, irmãos, o tempo todo nós precisamos sim ter nossa higiene. Precisa de né? ter, porque senão vai acabar pegando, né? Verdade, não é só o Covid, mas podemos pegar bactérias e várias bactérias comendo com a mão suja. Mas não é. Mas não para essa época, não estava falando dessa época. Todos os versículos aqui não tem nada a ver dessa época aqui. Nós vamos ler aqui. Né? Todos esses comentários, já estou adiantando, viu, irmã Neuza? Não tem nada a ver com essa época que nós estamos vivendo. Não é uma profecia, né, que está se cumprindo, como às vezes as pessoas colocam quando a gente recebe essas coisas, né, de grupo de WhatsApp. Amém? No livro de Levítico, capítulo 13, versos 4, 5 e 46, aí tem o comentário: mantenha a distância se tiver sintomas, cubra a boca e evite o contato. E agora, pastor? Está falando disso. Será que está falando isso mesmo? Vamos lá. Vamos lá ver o que é, né? Precisamos estudar. Vamos lá. Levítico, capítulo 13, versos 4, 5 e 46. Primeiro que eu não vi em hora nenhuma aqui falando de cobrir boca. Mas tem um versículo que eu já recebi, algumas coisas assim, e tem alguma hora que fala alguma coisa disso, mas eu não achei por aqui em Levítico 13. Se a mancha na pele for branca, tem nada a ver com Covid. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Olha a quarentena aí, né? No 7º dia o sacerdote o examinará, e se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7. Aí lá no verso 46 repete: enquanto tiver a doença estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Vamos ler desde o comecinho para saber que mancha, pele branca, o que é isso? Vamos ler desde do capítulo 13, desde o verso 1, para a gente entender, como disse a pastora. Vamos ler o texto e agora o contexto. Verso 1 do capítulo 13: disse o Senhor a Moisés e a Arão. Arão era o sacerdote: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Verso, eu já leio 2. Deu 2 ou 3? Isso, 2 e 3. Isso, e o 4, né? Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote porá em isolamento por 7 dias. Vou ficar em 7 dias aqui para ver o que vai virar isso aqui. O que é isso, amado? Lepra hoje lepra é uma doença que tem cura, é uma doença que é tratável. Naquela época não era. E é altamente contagiosa, 1 bilhão de vezes mais contagiosa que Covid. Altamente contagiosa. Então, e a lepra naquela época era um significado de pecado. Antigamente, o pecado, por exemplo, ele se manifestava dessa forma. A pessoa ela pecava. Você lembra foi Miriam, né? Miriam. Ela pecou contra Deus, contra Moisés, sob a autoridade de Moisés, ela ficou leprosa. Então era assim, as coisas aconteciam dessa forma, né? Então era para simplesmente proteger o povo, proteger os homens, as mulheres, os velhos, os idosos, os meninos, as crianças, para que a lepra não se contaminasse e matasse todo mundo. Então a pessoa tinha alguma erupção, né? Deus aqui dá os detalhes direitinho, erupção. Manda ele ver direitinho aqui,
um inchaço, uma erupção, uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, leva para o sacerdote para ele examinar. É lepra, você vai ter que ficar afastado. Não é, fica 7 dias aí, vamos ver o que isso vai dar. Depois dos 7 dias, fala demais. E aí eles ficaram fora do acampamento. Já na época de Jesus, ainda tinha leprosos que tinham que ficar fora da cidade, fora dos muros da cidade. E quando alguém passava perto deles, eles tinham que gritar: impuro, imundo. As pessoas não passar perto, porque aí sim é uma doença contagiosa. O interessante é que essas pessoas que pegam esses versículos isolados, como esse, por exemplo, parece que nunca existiu doença na face da terra. Agora que tem a Covid. Sempre existiu doenças contagiosas. Sempre existiu doenças de alto... que pegavam mesmo, e as pessoas tinham que ficar em isolamento. Quarentena sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, que o povo pecou, que Adão pecou, começou a existir doenças na face da terra. Meus amados, aqui o que está falando que nós precisamos, como diz o pastor, ler o contexto, não tem nada a ver com o que estamos acontecendo hoje. É claro que muita coisa parece, mas não foi escrito essas passagens para o dia de hoje. Porque as pessoas, né, irmã Neuza, eu creio que você, né, o grupo recebeu essa mensagem, te passou, e as pessoas passam essas mensagens. O primeiro que passou lá, os primeiros, é para causar um rebuliço, para assustar mais ainda, às vezes, as pessoas. Ah, meu Deus do céu, não, gente, a gente tem que, como a pastora está dizendo, isso sempre teve. Irmãos, quando uma pessoa gripava 2, 3 anos atrás, está encostando lá, pastor. Quando a pessoa gripava 2, 3 anos atrás, a gente não ficava abraçando ela. Você abraçava uma pessoa que estava escorrendo o nariz? Ai, misericórdia. Não, a gente não abraçava, a gente mantinha uma certa distância. Por quê? Porque se ela espirrasse perto da gente, provavelmente a gente ia também o quê? Gripar. Sarampo, cachumba, varíola. Tem cachumba ainda? Não sei. Eu tive cachumba quando menino. Várias coisas, várias doenças. Pegava no menino na escola lá, lastrava aqui na escola. Não ia mais para a escola. Não ia para a escola, ela ficava isolada. Isolado. Por que ficava isolado? É o que está acontecendo hoje. Então não é por causa da doença, a gente se isola, para a gente não passar para as outras pessoas, né? A gripe, por exemplo, né? Geralmente o marido e a mulher, quando um pega, né, automaticamente o outro quase que vai pegar também. Né? Por quê? Porque estão sempre juntos, estão sempre próximos, né? Mas a gente procura evitar. Se a gente mora com mais pessoas, a gente suja o copo ali que a gente está bebendo água, a gente procura já lavar ele já, para não correr o risco de uma outra pessoa pegar e beber naquele copo, né? Não é assim? Uns cuidados basiquinhos que a gente tinha. Isso. Mas isso não foi escrito só para o tempo de hoje. Amém? Foi escrito para aquela época, para aquele povo que andava pelo deserto. O povo era um lugar de muitas doenças, principalmente a lepra. A lepra era contagiosa, muito contagiosa. Quando a pessoa pecava, a primeira coisa que acontecia com ela ficava doente. A palavra eu estava lendo em Levítico esses dias, a lepra não era só para as pessoas. Também acontecia dentro da casa. O mofo que a gente fala hoje, que a gente vê nas paredes das casas, naquela época também era considerado lepra. Era uma coisa terrível. Então, quando o mofo se alastrava de forma terrível, eles abandonavam a casa que estava ali cheia de mofo. Por quê? Porque não existia remédio para aquilo, não existia antídoto. Então, quando o mofo crescia pelas paredes, as pessoas saíam da casa. Era sinal que aquela casa estava contaminada. Então, quando a gente lê Levítico é um texto muito... chama a atenção da gente por isso, porque mostra a falta de higiene daquele povo,
o lugar onde eles moravam era muito restrito, de água, de limpeza. Então ele colocou muito ali, Levítico colocou muito como as pessoas tinham que proceder, como as pessoas tinham que se virar naquele lugar. Amém? É como o Ministério da Saúde hoje colocar uma lista de regras que nós precisamos viver por causa da Covid, né? Assim era Levítico naquele tempo. Amém? Amém? Vamos lá. Aí tem o 8º aqui, irmã, que nós já falamos, né? Que está lá em Levítico 13, 4 e 5, nós já lemos. Quem estiver doente deve ficar dentro da sua tenda por 7 a 14 dias. Nós já tratamos aqui. Tem que ficar isolado para saber se aquilo ali vai ser uma lepra mesmo, vai se alastrar ou não. É só uma erupção, só um inchaço, né? É só um inchaço. Purificou, passa para dentro. Continuou, é lepra mesmo? Você está condenado aí agora. Amém? Glória a Deus. Agora o restante, né? Os 5 próximos assuntos está lá em Jeremias 16. Aí diz aqui, os casamentos serão sem celebrações. Casamento não está podendo celebrar hoje, né? Não está podendo ter muita gente, papapá. Mas vamos ver que não tem nada disso. Pessoas morrerão de doenças mortais. Eles não poderão chorar por seus mortos. Eles não serão capazes de enterrar seus mortos. Jeremias 16, 4. Hoje os velórios aí, né? Tá durando 1 hora e meia, 2 horas, não tá dando tempo das pessoas. Tá querendo fazer uma alusão, não é isso. Grandes e pequenos, velhos e jovens morrerão, não haverá ninguém para enterrá-los. Eita, agora tem um pouquinho de exagero, né? Não tem ninguém para enterrá-los, não chegou nesse ponto, né? Mas nós vamos ver que não tem nada aqui. É proibido ir às festas, celebrações. Então vamos lá. Vamos ler o capítulo inteiro de Jeremias. Inteiro não. Mas começar aqui fala, o primeiro versículo aqui é 4, depois 6, depois 9. Mas nós vamos ler desde o 1 para entender. Então o Senhor me dirigiu a palavra. Opa! Jeremias capítulo 16, verso 1. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, o negócio é comigo. Com mais ninguém, comigo. Jeremias, não podemos esquecer que Jeremias era um profeta de Deus. E Deus estava falando com ele, com Jeremias. O negócio começa comigo. Não se case, Jeremias, não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Está proibindo alguém de casar? O mundo de casar? O povo de casar? Jeremias está proibido de casar. Não se case. Amém? Verso 3. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão, esse povo aqui dessa terra, morrerão de doenças graves. Ninguém pranteará por eles, ninguém vai chorar, não é para chorar por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Esse povo aqui não era povo bonzinho, não. Esse povo aqui nós vamos descobrir isso, deve ter feito coisa terrível. Por isso é que Deus proibiu Jeremias de casar com mulheres daquele povo. Deus proibiu Jeremias de casar e de chorar pela morte daquele povo, que vai morrer de doença grave. Não vai ser sepultado, não é porque vai faltar caixão e túmulo, não. É porque eles vão virar esterco. Eles têm que aprender, vai morrer para aprender. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão alimento das aves e dos animais. Eita, esse povo aqui não deve ser bobisca, como se diz por aí, não. Era terrível. Né? Vamos lá. Porque assim diz o Senhor, não entre numa casa onde há luto, você não vai chorar lá a morte. Está entendendo a diferença? Hoje a gente quer chorar. Hoje a gente quer despedir de um parente, de um amigo, e a gente está tendo pouco tempo para fazer isso, ou talvez não está tendo nem tempo, porque alguns é de caixão, né, fechado, você nem, né? Amém? Agora, você não vai entrar numa casa onde há luto. Não quer, cara, esse povo aí, não vá prantear nem mostrar condolência. Às vezes a gente não pode, mas a gente fica condolente. A gente liga para a pessoa,
Deus te abençoe, que Deus te conforte. Eu estou triste também. Nossa, era uma pessoa... Não é assim? Nós já não está proibido de fazer isso. Olha a diferença, amados. Porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão desse povo. Deus simplesmente deletou esse povo do livro da vida. Deus simplesmente não quer mais conversa com esse povo. Então, só um pouquinho. Deus olhou para um povo daquele lugar onde Jeremias estava e só viu abominação, só viu pecado, só viu coisas feias. E Jeremias era um profeta de Deus, um profeta que ele entregava a palavra de Deus. E o interessante nessa palavra aqui que o pastor acabou de ler, Deus olhou para aquele povo e virou as costas. Mas antes de virar as costas, Deus disse para Jeremias: não tenha compromisso com esse povo. Por isso que Jeremias é considerado o profeta chorão. Imagina um homem santo no meio de uma podridão dessa. A gente às vezes olha para esse mundo que está hoje em dia, pelo pecado do povo, a gente sente náuseas, né? De ver tanta coisa. Às vezes a gente chora pela nossa casa, pela nossa família. Jeremias foi proibido de chorar por aquele povo. Não é para ter compaixão, não é para ter condolência. E nem orar por aquele povo, nem ter condolência, nem sentir dó por aquele povo. Nós podemos sentir dó. Nós podemos sentir dó pela nossa casa, nós podemos sentir dó pelo povo, por esses que estão morrendo. Nós podemos orar. Aqui não podia. E Jeremias, Deus proibiu Jeremias de fazer qualquer coisa. Ele disse, Jesus disse aqui, declarou mesmo: eu não estou nem aí. Não estou nem aí para esse povo. Nada que você fizer para mim, eu vou aceitar a favor desse povo. Imagina a situação, o pecado que aquele povo estava vivendo. Nós vamos chegar lá. Tanto grande aí, fala lá em velhos, jovens, né? Tanto grandes como pequenos morrerão nesta terra. Vai morrer todo mundo. Não serão sepultados, nem se pranteará por eles. Não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Tinha, né, um hábito de raspar a cabeça pelo enlutado. Não é. Larga esse povo para lá, deixa as aves se alimentar do cadáver deles. Não é para fazer nada com eles. O povo, como diz a pastora, eu virei as costas para eles. Amém? Irmãos e irmã Neuza, é uma coisa temporal. É para esse povo aqui, é para essa situação, não para nós hoje em dia, não para os anos 2020. É como Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra também estavam vivendo um pecado como esse. Quer dizer, duas cidades. Essa aqui era uma cidade, um lugar onde o Jeremias estava naquele momento. Deus olhou, só viu Jeremias como homem de Deus. O resto não prestava. Sodoma e Gomorra foi da mesma forma. Ele tirou Ló e sua família da cidade para poder destruir a cidade por causa do pecado. Assim é nesse lugar. Quando Deus olhava e via que aquele lugar não tinha conserto, o Senhor destruía. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos, porque vai entre eles lá, não vai morrer tudo uma vez. Eles vão ficar lá se lamentando, não é nem para dar comida. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Olha só, nós não estamos proibidos de fazer isso, amado. Nós estamos, às vezes, com as nossas restrito. Nós não estamos proibidos de fazer isso. É bem diferente o que aconteceu aqui e o mundo atual que nós estamos vivendo. Amém? Verso 8. Não entre numa casa em que há um banquete para se assentar com eles a fim de comer e beber. Não é para fazer festa com eles. Ah, está proibido celebração, está proibido fazer festa. Não. Hoje está proibido aglomerar mais de 50 pessoas, aquela história toda. Aqui naquela casa lá, se eu for fazer uma festa, não vai lá. Não entra na casa. Não se divirta com eles. Não tenha comunhão com eles, Jeremias. Para Jeremias, versículo 1, essa palavra aqui. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar diante dos olhos de vocês, durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. 10.
Quando você falar todas essas coisas a este povo e eles lhe perguntarem: por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus? Agora Deus vai falar o motivo disso está acontecendo. Diga-lhes: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram a minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso os lançarei fora desta terra, para uma terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Amém? Viu o motivo disso? Agora nós entramos numa coisa atemporal também, a partir do verso 11. Amados, entenderam que não tem nada a ver, até o verso 11 aqui não tem nada a ver com o que estamos acontecendo. Agora, a partir do verso 11 é onde eu estou falando para você. Essas coisas nós precisamos pegar do Velho Testamento e trazer para a nossa vida atual. Por que aconteceu? Eu não estou xingando nem falando palavrão, tá na Bíblia aqui, eles falaram, né, Deus falou. Por que aconteceu essa desgraça conosco que eles vão falar? Por que aconteceu essa desgraça com o povo lá, né, deste texto que Jeremias vai ditar esse veredicto? Por que aconteceu? Por causa eles abandonaram a Deus. Seguiram outros deuses, prestaram culto e adoraram, não obedecem a minha lei, e vocês têm feito coisa pior, cada um segue a sua rebeldia do seu coração mau, em vez de me obedecer. Agora, por que está acontecendo esta pandemia e tantas desgraças além da pandemia que acontece no nosso planeta Terra? Aí sim, isso aqui é verdade. Não que o resto não seja, misericórdia. Aí sim nós temos que pegar esse versículo para nós. O que está acontecendo no mundo é por causa da rebeldia do povo. O que está acontecendo no mundo é porque o mundo abandonou Deus. Você, graças a Deus, nós aqui não abandonamos. Mas o mundo abandonou. Mas uma coisa nós temos que também ver que hoje em dia morre tanto salvos quanto pessoas não salvas. Sim. Naquela época, aqui no livro de Jeremias, Deus protegia o povo dele. Isso. Deus guardava. Praga nenhuma chegava à tenda daquele povo. Por quê? Porque era fiel a Deus. Nós não podemos pegar isso que aconteceu, que Deus falou para Jeremias, e colocar no nosso tempo hoje, porque hoje nós vivemos debaixo da graça, né? E esse não é porque nós morremos hoje que nós estamos em pecado. Não é porque morreu de Covid, não é porque morreu por causa dessa pandemia que está em pecado. Que Deus está fazendo uma... Naquela época lá, não. Quando era o juízo de Deus lá. Uhum. Deus era o juiz para julgar aquele povo. Deus mostrava que aquele povo estava pecando, matando eles. Hoje não. Amém? Hoje está aí a doença e nós, crentes e não crentes, estamos neste mundo. O vírus está aí no ar e nós somos suscetíveis a pegar. E alguns morrem, outros não morrem, né? Uns cristãos morrem, outros cristãos não morrem. Isso não quer dizer que, então morreu porque tem pecado. Não, tem nada a ver. O que nós precisamos tirar é isso que a gente precisa quando vai ler, estudar a palavra de Deus, a gente tirar, aleluia, aquela coisa e trazer para as nossas vidas hoje. Espera aí. Então quer dizer que doenças, e principalmente uma crise igual nós estamos vivendo com essa pandemia aí, crise na saúde, tem a ver com maldade, o povo abandonou Deus, estão prestando culto a outros deuses? Claro que sim. Claro que sim. Vocês conseguem compreender essa parte? Então sim, por causa da maldade do homem, por causa da rebeldia humana, por causa de abandonar a Deus, é que está espalhando aí nesse mundo a maldade. Está espalhando vírus, doenças e tantas outras coisas que acontecem junto delas. E naquela época, né, pastor? O povo não vivia, o povo não conhecia a graça de Jesus. Não. Jesus nem havia se manifestado ainda.
Então o que acontece? Hoje, nós precisamos de andar certinho com Deus. Nós precisamos viver nossa vida direitinho com Deus, não para vivermos nesse mundo. Isso. Nós precisamos andar corretamente com Deus para vivermos ao lado dele na glória. Não é para sermos bem-sucedidos aqui. Nada que fizermos aqui na terra, nada que fizermos, Deus não nos abençoa porque somos bonzinhos, não. Ele nos abençoa porque Ele nos deu a graça. Ele é o abençoador. Nós precisamos andar corretamente com Deus para receber a graça de Deus. Amém? Você dá para entender? A graça de Deus que nós fazemos aqui hoje, buscando andar com o Senhor, vivermos sem pecado, buscarmos a santidade todos os dias, não é para vivermos nesse mundo, é para vivermos na eternidade, para vivermos ao lado de Jesus. Amém. Amém? Diferente desse povo, diferente deles, que o que eles faziam, eles buscavam as coisas terrenas nesse mundo, mas nós não, nós buscamos as coisas espirituais. Amém? Então, falando lá em temporal e atemporal, aqui é temporal para aquele povo e atemporal para nós. Agora, esse versículo 11 que eu estou dizendo e 12 aqui, né? Então nós precisamos, aí nós podemos sim, aí se a gente pegar, olha, o que está acontecendo aí tem a ver com a maldade do ser humano, o que está acontecendo tem a ver com o ser humano abandonar a Deus, o que está havendo tem a ver do ser humano desobedecer a Deus. Amém. Certinho. Está pegando esse versículo e traduzindo ele, lendo ele dessa forma, trazendo ele para nós hoje. Aí sim. Agora as outras coisas, viu, irmã Neuza, não tem fundamento, não tem base para que isso aconteça, a não ser que infelizmente algumas pessoas, não é o seu caso, nem do seu grupo lá, pelo amor de Deus, né? Porque isso viraliza, né? Isso vai passando, e as pessoas às vezes até não é nem por maldade, não, às vezes é por falta de conhecimento mesmo, uma tremenda ignorância, e acaba aqui assustando mais as pessoas. Nossa, Deus, então isso já está aí. Não é que está. Agora, essa parte sim, a maldade do ser humano sempre provoca coisas ruins. O pecado do ser humano, a desobediência sempre provoca situações difíceis como essa. Amém? Versículo temporal, atemporal, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi estava ali naquele tempo dizendo isso e vivendo isso, e é válido para nós até os dias de hoje. Amém? Quem está entendendo? Diga amém, diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém? O nosso objetivo maior nessa terra é viver ao lado de Deus. A nossa salvação é a primeira coisa que nós temos que buscar, né? Quando eu falo que nós vivemos hoje em função da nossa salvação, porque é a primeira coisa. Não podemos esquecer que nós estamos marchando nessa terra para conquistar uma coisa maior. E a conquista nossa não é recolher coisas materiais aqui na terra, mas sim as espirituais. Porque se nós fizermos tudo o que agrada ao Senhor, é claro que nós vamos receber o galardão de Deus. Deus diz assim lá na palavra dele: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar. Aquele povo, ele não conhecia essas palavras. Aquele povo, eles não conheciam a perseverança para receber a glória de Deus. Mas nós conhecemos. É diferente de quando antes de Jesus e depois de Jesus. E a maldade, o pecado entrou no mundo por causa de quê, irmãos? Resumindo tudo aqui. Por que o pecado entrou no mundo? Lá no Jardim do Éden. Pela desobediência do homem a Deus. Né? Ali entrou o pecado, ali entrou o mal. Porque senão não teria mal. Mas ali já entrou o mal. Amém? Então, sim, todo o mal que há, tudo que acontece hoje, e a Bíblia diz, no mundo jaz o maligno, é por causa da desobediência humana. Se o homem, tivesse voltado para Deus, todos os seres humanos dessa terra voltado para Deus, nós teríamos aqui um paraíso.
viveríamos numa terra sem E problema. não podemos esquecer que se não fosse Jesus, a graça de Jesus, esse mundo não existia Nossa, mais. pai. Porque o mundo está muito pior do que naquele tempo lá no Velho Testamento. Muito pior do que Sodoma e Gomorra. O mundo está muito pior. Mas as misericórdias de Jesus se renovam todos os dias. Todos os dias Jesus olha para essa terra. Deus olha para essa terra e vê o sangue de Jesus aspergido na cruz do Calvário por causa de nós. E aí Deus nos dá a chance de reverter esse quadro, de voltarmos atrás, de pedir perdão. Porque se não fosse assim as misericórdias de Jesus, o mundo já não existia mais. Não tem como Deus não fala mais como ele falou aqui para aquele povo, que ia matar todo mundo, que ia exterminar todo mundo, como falou para Jeremias. Sabe? Deus não fala mais as palavras duras. Por quê? Porque a misericórdia de Jesus, a graça de Jesus na nossa vida é que nos dá oportunidade todos os dias. Aquele povo não teve oportunidade de perdão, mas nós temos a oportunidade de reverter, de voltar a fazer as coisas certas. Amém? E lá em Jeremias 16, 21, para encerrar: portanto eu lhes ensinarei. Desta vez eu lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que o meu nome é Senhor. Amém. Amém? A irmã Birani comentou exatamente isso aqui, né? O Senhor disse, por isso farei, é outra tradução, a Bíblia dela, farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder uma vez e para sempre, e eles saberão que o meu nome é Senhor. Amém. Amém, amados? Então, amém, irmã Neuza? Tá esclarecido aí a questão? Você viu lá que nada daquilo tem a ver com os dias atuais que nós estamos vivendo. Aconteceram, como disse bem a pastora, doença existe desde que o pecado entrou no mundo e sempre teve preocupação com parte de higiene, parte de isolar quem está doente, sempre teve. E nesta questão específica de Jeremias, né, é isso, é algo para Jeremias. A celebração, né, não é... Os casamentos serão sem celebração, não é para você ir lá na celebração. Vão morrer as pessoas de doenças mortais. Não é para você ir lá chorar seus mortos, né? Eles não poderão chorar, não. Pô, tanto é que ele fala, se tiver pai e mãe chorando lá, você não vai lá consolar, não. Vai lá servir água, bebida, comida para eles, não. Eles vão estar chorando lá. Você é que não vai lá chorar. Porque esse povo já foi, já era, né? Enfim, né? Mas é interessante, Deus sempre teve essa preocupação de higiene com o povo, que só uma palhinha lá em Êxodo, né? O Senhor deu a ordem de circuncidar, né? As crianças, os homens circuncidar. Nós vimos isso em Gênesis, né? Em Gênesis, na novela de Abraão. A circuncidação dos homens, né? Circuncisão dos homens, que era tirar aquela pelinha do prepúcio, né? Que chama. O que isso significa? Porque lá não existia muita água para tomar banho, né? E Deus deu essa lei por isso, porque para não ajuntar muitas doenças, para não ter muitas coisas. E se nós tivéssemos, nós seres humanos, tivesse uma higiene, como a Bíblia citou, de lavarmos as mãos, se nós usássemos, lavasse toda vez que fôssemos colocar algo na boca, ou usasse máscara, ou distanciamento, ou coisas assim, quando a pessoa estivesse doente, não existia tantas doenças como existe hoje, né? Então Deus sempre teve essa preocupação em nos manter limpos, né? Limpos que eu falo não também espiritual, mas também fisicamente, sabe? Deus sempre preocupou com o ser humano por causa do contágio das doenças. E não é hoje que nós precisamos ter essa higiene, lavar as mãos, usar álcool gel. Isso aí eu creio que é para sempre nós vamos ter que fazer isso. Não é só para agora. Ficou isso aí, é algo que eu acho que ficou. Se tem algo que ficou,
é essa questão da higiene aí, né? Amém? Glória a Deus. Todo mundo tranquilo com relação a isso aí, irmã Neuza? Tudo bem? Glória a Deus, né? Nossa, o tema foi bom, que já são 9h10, 9h11. O tema foi muito bom. E é isso, amados. É um tema muito bom, viu, irmã Neuza? Obrigado por ter mandado esse tema. E eu creio que deu para esclarecer muitas dúvidas aqui. Porque eu creio que a maioria de nós aqui recebeu coisas parecidas como essa, né? E às vezes ficava assim, meu Deus do céu, e agora, né? E como é que é isso? Ai, meu Deus do céu, às vezes foi mais com medo e não é bem assim. Amém? Amém, irmã Neuza. Glória a Deus. Volta quando, irmã Neuza? Volta logo. Estamos com saudade. Tá em Caçu ou tá na cidadezinha para frente lá que você disse que talvez ia? Aleluia. Nós conhecemos a cidadezinha lá. Como é que chama a cidadezinha lá no Goiás? Não. Aleluia. Como é que chama, irmã, a cidadezinha aí depois de Caçu? Tá quase na divisa já com Mato Grosso do Sul. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu, nós já partir para encerrarmos, fazendo oração. Entrou aqui, não sei se eu falei, acho que não, o Jefferson, não sei se ainda está conosco aí, e a Francivalda. Paz, Jefferson, paz, Francivalda, que Deus abençoe. Glória a Deus. Itarumã, isso aí, conheço Itarumã, mas a pastora e os meninos têm uma história, uma aventura boa. Roberto, nesses meios aí. Nesse meio, Caçu, Itarumã. Nós pegamos um seguro, mandou um taxista de Itarumã para nos ir lá em Caçu, nos levar para Campo Grande, porque o carro fundiu o motor lá em Caçu. E aí lá em Itarumã nós entramos na casa do senhorzinho lá, tomamos um café, um pão de queijo, umas 6, 7 horas da noite, né, pastora? Lembra? Um senhorzinho, mas uma senhorinha, bem gente boa. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Quero agradecer aqui a todos os que estiveram conosco aqui, o Arthur, a irmã Birani, Carlos Augusto, Carlos Magro, Kleber, Eduarda, Elisângela, Fernanda, Giovana, Gisele, Gisley, Jair, Jéssica, Joana Dark, Jonathan, José Eurípides, Josineide, Letícia, Luana, Lucas, Luciana, Lucilene, Luiz Miguel, Manu, Márcia, Marina, Naldo, a irmã Neuza, Rejane, Roberta, Robson, Sara, Tiago, Vinícius Samuel, Vitória Rodrigues, a Vitorinha, eu, a pastora Gislene, a irmã Auxiliadora, o Gilberto, a irmã Graça, o Jefferson e a Francivalda. Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês, ricamente, e até segunda-feira que vem, em mais uma edição do programa Algo Novo. Manda para nós aí, tema, para que a gente possa ter um tema tão gostoso como foi o de hoje, e possamos edificar e vidas serem edificadas. Amém? Compartilha aí, manda para os seus contatos, para que eles vejam depois, para que essa escola bíblica, está parecendo uma escola bíblica, invada aí muitos lares, muitas casas, muitas famílias, muitas cidades por esse Brasil afora, por que não dizer mundo afora, em nome de Jesus. A gente sempre tem uma duvidazinha, e a gente precisa sanar. Não podemos ficar guardando as dúvidas na gaveta, não. Se você tiver uma dúvida qualquer uma, às vezes a gente pensa que é insignificante. Uma coisa que eu aprendi quando a gente estava fazendo instituto é conversar, perguntar, porque toda vez que a gente pergunta, não só nós ficamos sabendo, sanamos as nossas curiosidades, mas também outros que não têm coragem de perguntar. Viu? Na sala de aula, quando às vezes perguntava as coisas, servia para todos da sala. Porque às vezes a gente não perguntava, e quando um perguntava, a gente falava, eu também queria saber. O senão nem falava, Opa, que bom que perguntou. E aí o professor respondia, a gente tinha essa curiosidade, mas não perguntou. Amém? Então vamos perguntar, manda o seu questionamento, a sua perguntinha. Nós vamos sim procurar sanar as suas dúvidas, viu? Que Deus abençoe vocês por esse
essa interação no grupo, interação aqui no programa. Que Deus abençoe muitíssimo, que Deus faça você resplandecer mais do que a luz da manhã. Amém? Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou, enquanto a pastora dá a bênção apostólica, eu vou colocar aqui, né, os nossos endereços nas redes sociais, né, Instagram, YouTube, nosso WhatsApp. Amém? Enquanto a pastora coloca, faz a bênção apostólica. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Glória a Deus. Dá a bênção apostólica, pastora. Senhor, em primeiro lugar eu quero agradecer por cada um, Senhor, que estava nesse programa. Senhor, meu Pai, comentando, ó Pai querido, falando, compartilhando. Muito obrigado, que o Senhor ao crescente a 30, 60 e a 100 por 1 na vida de cada um. Assim eu agradeço, ó Pai, por esse momento na Tua presença. Que o amor de Deus Pai, Amém. A graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja presente em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você existir na nossa vida. Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe poderosamente em o nome do Senhor. Amém? Até quarta, culto de quarta-feira aqui na igreja. E manda tema para nós. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, paz. Que Deus abençoe. Tá aí o nosso endereço aí do YouTube, da WhatsApp e do Instagram. Glória a Deus. Gilberto, lá no Juazeiro, né, Gilberto? Um abraço, filho. Juazeiro na Bahia. Deus abençoe. Quando puder, aparece. Beijão, Bebetinha, boa noite. Boa noite. Boa noite, bebê. Nó, pulou aqui de uma vez. Glória a Deus. Que coisa engraçada. O meu não entrou pela Boa noite, Gi. Boa noite, Dudu. Boa noite, Kleber. Boa noite, Sarinha. Beijão, Bebetinha, boa noite. Que isso? Boa noite, bebê. Vem mesmo, Gilberto. Amém. Good night. Glória a Deus. Quarta-feira, 8 horas, culto abençoado. Muito interessante aqui, não entrou. Entrou por aqui, mas não. Boa noite, irmã Graça. Deus Boa abençoe. noite, irmã Graça. Paz seja convosco. Um abraço, viu? Glória a Deus. Deixa nós desligarmos aqui, fechar a igreja virtual. Um abraço, Deus abençoe.